Comunicação Social, muito bom dia a todos. O projeto geral de conferência da Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hangzhou tem a conferência de imprensa hoje. Vou convidar Sua Excelência o chefe do Executivo para usar da palavra. Caros amigos da Comunicação Social, muito bom dia. O Governo Central promulgou formalmente, no dia 5 de setembro, o Projeto Geral de Construção da Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau, em Hangzhou. E ontem, o Gabinete de Comunicação do Conselho de Estado realizou a respectiva conferência de imprensa. Agradeço ao Governo Central a atenção e o apoio atribuído a Macau ao longo dos anos e o facto de ter dado o devido valor às opiniões do Governo da RAIEM quando da elaboração do Projeto Geral. Nos últimos anos, o governo da RAIEM tem vindo a implementar rigorosamente as decisões do governo central destinadas a Macau, trabalho que tem sido executado de forma ordenada, com enorme determinação e de forma constante em prol da construção da grande Baía Guangdong, Hong Kong, Macau. No passado dia 22 de abril, o vice-primeiro-ministro Han Zheng presidiu a reunião do grupo de líderes para o desenvolvimento da grande Baía, que decorreu na cidade de Cantão, onde se aprofundou a aprendizagem do espírito transmitido no discurso importante do presidente Xi Jinping e preparou o trabalho da construção da plataforma de cooperação entre Guangdong, Hong Kong e Macau, especialmente na elaboração das instruções essenciais à concretização do Projeto Geral de Construção da Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hangzhou. Em conformidade com o pensamento ideológico do Governo Central, os governos da RAIEM e da província de Guangdong estudaram e negociaram com proximidade as diferentes matérias antes da divulgação do Projeto Geral. Na sequência da promulgação do Projeto Geral, o governo da RAIEM e todos os quadrantes da sociedade está determinado em aprender e compreender o seu significado e executar com precisão o projeto geral com a finalidade de se começar bem e se alcançar uma conjuntura favorável na promoção da construção da zona de cooperação. Primeiro, temos que aprender de forma séria e executar com precisão o objeto e a missão do projeto geral. O presidente Xi atribui grande importância à construção da nova zona de cooperação de Hangzhou e, por diversas vezes, deu várias instruções e orientações sobre a exploração daquela ilha. A construção da zona de cooperação promove a diversificação adequada da economia de Macau, contribui para maiores facilidades à vida e emprego da população, impulsiona o desenvolvimento da alta qualidade da grande Baía e enriquece a concretização do princípio Um País, Dois Sistemas, revestindo-se de grande significado. Tudo isto é de extrema importância para fomentar a integração de Macau no desenvolvimento nacional. O posicionamento principal, definido claramente no projeto geral, é construir a zona de cooperação como uma nova plataforma para promover o desenvolvimento da diversificação adequada da economia de Macau. O governo da RAIEM concentrará todos os recursos e esforços para liderar a sociedade no melhor aproveitamento das políticas benéficas lançadas pelo governo central. Impulsionará de forma verdadeira, pragmática e ativa a diversificação adequada da economia de Macau. Após vários anos de desenvolvimento, Macau tem vindo a sofrer desde o ano passado o impacto da pandemia do novo coronavírus e toda a nossa sociedade tomou consciência da fragilidade de uma estrutura econômica única, sendo necessário promover a diversificação adequada da economia de Macau para manter a estabilidade ao longo do prazo. Porém, vários fatores limitam o desenvolvimento de Macau, nomeadamente o espaço e recursos. A exploração da zona de cooperação criará espaço e condições para o desenvolvimento da diversificação adequada da economia, concentrando-se em impulsionar as diversas indústrias, designadamente a indústria do Big Health, tendo por base a investigação, o desenvolvimento e a produção de medicamentos tradicionais chineses, a indústria financeira moderna, a tecnologia de ponta, as convenções e exposições e o setor comercial e as indústrias cultural e desportiva. A fim de criar condições para o desenvolvimento da diversificação das indústrias de Macau, o Governo Central dá um grande apoio, levando o nível das políticas e benefícios fiscais que contribuem para atrair empresas de alta qualidade e incentivar a vitalidade do mercado, bem como injetar uma nova dinâmica na diversificação econômica de Macau. O projeto geral define claramente a construção da zona de cooperação como um novo espaço para facilitar a vida e o emprego dos residentes de Macau. O governo da RAIEM irá aprofundar a inovação de políticas no âmbito dos assuntos transfronteiriços relacionados com a vida da população, criar um ambiente propício para viver e trabalhar tendencialmente semelhante ao de Macau, bem como prestar aos cidadãos de Macau o maior espaço com qualidade de vida.
Nos últimos anos, Macau tem explorado a cooperação com Hanshin no âmbito dos assuntos transfronteiriços relacionados com a vida da população, nomeadamente a entrada e saída de veículos de Macau de matrícula única, a participação a título experimental dos residentes de Macau no seguro médico de Hanshin e o impulso do projeto Novo Bairro de Macau. Todas estas políticas começaram do zero, tendo vindo a ser aperfeiçoadas gradualmente. No futuro, vamos continuar a impulsionar na zona de cooperação, interligação de infraestruturas e articulação com os sistemas dos serviços públicos e a segurança social de Macau, designadamente nas áreas de educação, serviço e ainda saúde, e reforçar o apoio das políticas com o objetivo de criar melhores condições para emprego e empreendedorismo dos residentes. O projeto geral define claramente a construção da zona de cooperação como um novo exemplo para enriquecer a prática do princípio Um País, Dois Sistemas. O governo da RAM irá inovar e otimizar o cumprimento do sistema de negociação, construção e administração conjuntas e compartilha de resultados entre Guangdong e Macau, incentivar a nova prática e exploração no desenvolvimento do princípio Um País, Dois Sistemas. De fato, mais de 20 anos após o regresso de Macau à pátria, verificamos a forte vitalidade e vantagens do princípio Um País, Dois Sistemas. Na zona de construção, vamos continuar a cumprir rigorosamente a base do Um País e aproveitar as vantagens decorrentes dos dois sistemas, a fim de criar um desenvolvimento integrado de Hanshin e Macau. A zona de cooperação entregará as vantagens características de Macau, nomeadamente o princípio Um País, Dois Sistemas, a zona aduaneira autónoma, o Porto Franco para comércio internacional, a rede de ligação ao exterior e as vantagens da Hanshin, incluindo espaço e recursos. Além disso, vamos aproveitar o sistema específico de supervisão sobre a separação da administração da zona de cooperação e proceder primeiramente à inovação progressista em áreas prioritárias e em aspectos-chave, impulsionando a articulação das regras e dos mecanismos por forma a criar uma zona aberta de alto nível com características chinesas e destacar as vantagens dos dois sistemas. O projeto geral define claramente a construção da zona de cooperação como um novo patamar para impulsionar a grande Bahia, Guangdong, Hong Kong, Macau, e assim o governo da RAM defende a liberalização de ideias e coragem em inovar para empenhar-se no aprofundamento da construção da grande Bahia e contribuir para o estabelecimento da nova conjuntura de abertura ao exterior. A zona de cooperação irá superar os limites do fluxo transfronteiriço, das tecnologias, dos quadros qualificados, capital e informação, impulsionar a articulação dos regulamentos, regimes e sistemas de Macau com os critérios internacionais, reforçar ativamente a integração de mercado e o fluxo de fatores produtivos. Para o efeito, o governo da RAM irá esforçar-se em concretizar com a província de Guangdong e, de acordo com os prazos definidos, as metas do desenvolvimento do projeto geral para aumentar a capacidade total e da competitividade da zona de cooperação, que serve como um campo pioneiro para o desenvolvimento da alta qualidade da Grande Bahia e um novo marco para a abertura ao exterior. No segundo aspecto, teremos de empenhar-nos na coordenação e no impulso pragmático das estratégias e disposições do projeto geral. Os governos da RAM, da província de Guangdong e do município de Zhuhai têm se mantido em contato estreito com reuniões onde o secretário do Comitê Provincial de Guangdong do Partido Comunista Chinês Li Xi, o governador provincial Ma Xinrui e eu negociamos os respectivos trabalhos no sentido de planear em conjunto este novo capítulo de Hanshin, com enormes esforços na cooperação entre Guangdong e Macau, a fim de alcançar um patamar superior. Em termos da criação dos órgãos competentes, segundo as exigências do projeto geral, a Comissão de Gestão da Zona de Cooperação será chefiada conjuntamente pelo governador da província de Guangdong e pelo chefe do executivo da RAM. Ou seja, um sistema de co-chefia. Depois de estudado e discutido pelos dois governos, foi concluída uma proposta sobre a criação dos órgãos de gestão e de execução e desenvolvimento da zona de cooperação, bem como as delegações da administração territorial. Essa proposta foi entregue ao grupo de líderes para o desenvolvimento da Grande Bahia, Guangdong, Hong Kong, Macau, do governo central. O governo da RAM selecionou um grupo de funcionários públicos, jovens, capazes e familiarizados com os assuntos dos dois territórios para participar nos trabalhos da comissão executiva.
Relativamente aos estudos estratégicos, os 6 grupos especializados constituídos pelos governos de ambas as partes no âmbito da organização, passagem transfronteiriça, impostos, finanças, legislação e reformação estrutural e o grupo de trabalho para os assuntos estruturais de Zhuai estabeleceram mecanismos de comunicação e realizaram reuniões de articulação de ações de trabalho. Na próxima etapa, ambas as partes irão, de acordo com o plano das políticas do projeto geral, estudar e promover o lançamento e concretização das políticas definidas. Após a divulgação do projeto geral, o governo da RAM tem realizado ações de promoção em vários formatos através dos órgãos de comunicação social, com o intuito de permitir que os diferentes setores percebam melhor o significado do projeto geral. O governo da RAM irá, a partir do dia 13 de setembro e durante 3 dias, organizar sessões de apresentação aos órgãos de comunicação social no âmbito de cada uma das tutelas de ação governativa, onde os secretários apresentarão o conteúdo concreto e responder às questões que merecem a atenção da população. A RAM continuará a seguir as disposições e estratégias definidas pelo governo e reforçar a coordenação e comunicação com a província de Guangdong e a proceder de forma pragmática e ordenada aos trabalhos de construção da zona de cooperação em prol da construção da Grande Bahia, Guangdong, Hong Kong, Macau e da implementação do princípio de um país, dois sistemas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Chefe Executivo. De seguida, a sessão de perguntas e respostas. Hoje, nesta conferência de imprensa, nós temos 1 hora para colocar as vossas questões e dúvidas. Como há pouco o Sr. Chefe do Executivo também mencionou, na próxima semana nós também teremos sessões de esclarecimento para todos os secretários. Se tiverem questões mais detalhadas, também podem reservar para a próxima semana. Antes de levantar o seu braço e colocar a sua questão, façam por favor de se identificarem. A primeira questão. Esta jornalista aqui. Isso do CCDV. Gostaria de perguntar ao Sr. Chefe Executivo, nesta nova conjuntura, nós temos este novo projeto geral de construção da zona de cooperação aprofundada entre Guangdong e Macau em Hanqing. Qual será o conceito e qual será o significado? Sabemos que agora já passaram mais de 20 anos após o retorno da pátria e com os esforços de todos os mandatos do governo, nós conseguimos ter resultados positivos. Mas, francamente, sabemos que Macau não atinge ainda a diversificação econômica. E nós também temos uma monopolização na nossa indústria. Por isso, ao longo dos anos, nós sabemos que Macau tem este defeito. O presidente Xi Jinping também referiu que Macau tem de diversificar a sua economia e implementar o respectivo trabalho. Mas, na altura, ainda não houve a pandemia. A economia era muito boa, ou seja, foi no ano 2019 que o governo central já soube esta questão de Macau. Falta de diversificação econômica. Daí, no mês de janeiro, nós começamos a fazer trabalho preparativo, como é que nós possamos diversificar a nossa economia e integrar nas políticas nacionais, participando na Grande Bahia. Este é o conceito, é a origem deste projeto geral. Num ponto muito fulcral, num ponto muito oportuno, é que o governo central lançou esta medida e apoiar as medidas e o desenvolvimento de Macau. O próximo. A senhora jornalista aqui de frente. Muito bom dia, sou da DDM. Antes, o governo tem vindo a tentar conseguir uns movimentos livres de capitais e movimentos transfronteiriços. Quanto é que essa vossa política poderá ser concretizada? Bom, muito obrigada pela sua pergunta. Nós temos o projeto geral. O projeto geral praticamente é um enquadramento das linhas mestras do desenvolvimento de cooperação aprofundada entre Macau e Hanqing e por isso serve como um guião. Daí, nós não podemos especificar todos os detalhes neste projeto geral. Temos 6 equipas de trabalho para discutir diferentes áreas, diferentes políticas. Relativamente às políticas da área financeira, nós temos cerca de 30 projetos já pensados. Entretanto, entre Guangdong e Macau,
vamos ter que ultimar as versões para apresentar ao Governo Central. Daí, ontem, na conferência de imprensa do Gabinete de Comunicação do Conselho do Estado, o senhor Pan Kung-sheng já mencionou que os movimentos de capitais serão sob umas políticas muito especiais para permitir um desenvolvimento mais aprofundado da área financeira de Macau, especialmente quanto à circulação livre de capitais para os investimentos e especialmente na área financeira. Nós esperamos que estes projetos sejam concretizáveis o mais rápido possível e, entretanto, nós teremos, sim, um agendamento e uma calendarização para as tarefas a seguir. Próxima jornalista. Eu sou de Macau Daily. Gostaria de perguntar, na zona de cooperação aprofundada entre Guangdong e Macau, em Hanjin, nós temos o ponto principal de diversificar a economia. Então, qual será o grau de dependência de Hanjin? E gostaria também de perguntar ao senhor chefe executivo, neste projeto geral também foi mencionado que vai ser liberalizado os veículos motorizados a entrar em Hanjin, ou seja, vamos ter uma liberalização mais ampla. Em relação aos veículos motorizados, esta é uma questão muito simples. Para os veículos com matrícula singular, única, nós também já permitimos a sua entrada. E, por outro lado, quanto às questões aduaneiras, nós também temos a medida de deixar os veículos motorizados de Macau entrar não só em Hanjin, mas também na província de Guangdong. Não temos um grande limite e uma grande restrição. Mas quando se mencionou sobre o desenvolvimento de Macau, sabemos que nós temos deficiências. Nós gostaríamos de desenvolver as nossas indústrias, mas nós estamos com o problema de falta de recursos, de terrenos e de espaço. Os estudantes precisam de espaço para escolas mais amplas e as indústrias precisam de um espaço para as suas fábricas. E agora o governo central está a deixar Macau ter esta zona de cooperação para continuar a desenvolver a nossa economia. Nós também temos este objetivo de negociação, construção e administração conjuntas e compartilha de resultados. Por isso, esta zona de cooperação aprofundada trata-se de uma forma de liberalização, por exemplo, de investimento. Por isso, não é unilateral, mas sim é multilateral. Negociação, construção e administração conjuntas e compartilha de resultados. Muito obrigado. O próximo. Jornalista de língua portuguesa aqui. Sim, da azul. É meio. Bom dia, Nelson Moura da Macau Business. Eu queria perguntar, obviamente há um grande foco na diversificação da economia, a afastar a economia do jogo. Eu queria perguntar qual é o papel do jogo na economia de Macau, o que é que o governo planeia que seja o papel do jogo em 2035, por exemplo? Será reduzido a metade, menos de metade? Será inexistente? Quais são os planos do governo de Macau para a indústria do jogo, especificamente? Obrigado. Muito obrigado pela sua pergunta. Relativamente ao setor do jogo, se calhar nós temos que ir ler mais aprofundadamente a lei básica. De acordo com a lei da Constituição da República Popular da China e de acordo com a nossa lei básica, nós, dentro do território chinês, não podemos permitir o setor do jogo. Apenas com a salvaguarda na lei básica para que Macau possa desenvolver o setor do jogo. E por isso, para este desenvolvimento em Hanjin, nós não podemos diversificar como uma indústria diversificada em Hanjin. Nós não podemos transferir o setor do jogo para Hanjin. Mas relativamente à tendência de desenvolvimento ou a evolução do setor do jogo de Macau, nós já teremos as ideias que vamos já começar a desenvolver.
O próximo, o jornalista de rádio. Eu sou de Rádio Macau, Sr. Pun. Gostaria de perguntar, por exemplo, na zona de cooperação aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin, se houver conflitos, por exemplo, de negócios ou de atividades, como é que vão ser resolvidos? Na realidade, neste projeto geral, já foi referido que nós temos uma articulação de regimes. Por isso, o nosso grupo de trabalho já está a contatar com o grupo de trabalho da ilha de Hengqin. Neste projeto geral, nós gostaríamos que nós temos este regime de civil e comercial que possam ser implementados também na ilha de Hengqin. Após uma discussão aprofundada, nós gostaríamos de ter resultados, porque isto também envolve a questão de regime legal e também muitas questões relevantes. Neste projeto de geral, nós temos um grande enquadramento e depois nós vamos aprofundar em cada área, em cada parte e que depois nós também vamos divulgar essas informações quanto à parte de implementação dessas medidas. Mas a nossa orientação nós já temos definida e que também temos questões internacionais ou, por exemplo, quando se trata das regras de matéria civil e comercial, todos esses pontos já estão definidos. Próximo, aí, a terceira fila, e também de azul escuro. Sua Excelência, senhores secretários, eu sou jornalista destacado em Macau. Relativamente às políticas de desenvolvimento entre Guangdong e Macau, eu gostava de saber mais sobre o desenvolvimento da área financeira. E o que é que será este projeto de desenvolvimento para Macau em termos de desenvolvimento da área financeira? E o PIB canho na zona de cooperação será um PIB considerado canho por parte de Macau? Bom, muito obrigado. Penso que todos devem estar atentos ao PIB. Nós temos uma equipa de trabalho para as estatísticas e por isso iremos seguir os padrões internacionais da área de estatística. Teremos as empresas já registradas em Macau que poderão beneficiar deste projeto para investirem em Hengqin. E, em princípio, todos estes investimentos e os seus ganhos serão considerados como uma parte integrante do PIB de Macau. E assim nós podemos ter o nosso produto interno bruto, o que também poderá influenciar o sistema de compartilha de receitas dos impostos das duas partes. Daí é um caso, uma questão muito complexa que estamos ainda a tentar aprofundar. Como sabem que desde o ano passado temos vindo a ser atingido pela pandemia e, entretanto, também tenho ido ao entorno da China para visitar os comitês, os departamentos e os ministérios para a negociação dos trabalhos de desenvolvimento da área financeira. A área financeira pode ser considerada como uma indústria, uma das 4 indústrias que nós queremos desenvolver. Nós temos uma indústria mais tradicional, nós não temos o nosso mercado de obrigações, não temos o nosso mercado de ações, não temos muitos instrumentos de gestão de riqueza. Entretanto, como também sabem que isto tem a ver com as lacunas e omissões do nosso ordenamento jurídico quanto a este aspecto. Assim, ao longo do tempo, especialmente a partir do ano passado, começamos a construir a nossa base legal para o nosso ordenamento jurídico, para conseguirmos ter as leis bastantes de suportar o desenvolvimento da área financeira. Assim, depois de termos um quadro legal são e saudável, é que nós podemos desenvolver a área financeira. Entretanto, eu não creio que vamos demorar muito, uma vez que vamos já submeter à nova Assembleia Legislativa constituída, depois das eleições, as respectivas propostas de lei para fomentar o nosso sistema jurídico e, assim, com esta base, para sustentar o desenvolvimento, podemos, sim, ter um melhor desenvolvimento no futuro. É jornalista português aqui. Bom dia, João Pedro Marques, da TDM, Canal Macau. Gostava de perguntar em relação
aos residentes de Macau, portanto com BIR, mas de nacionalidade estrangeira, vão ou não poder entrar, e se sim, em que moldes? E pegando também numa questão que já foi feita em relação à circulação automóvel, será preciso que as pessoas tenham investimentos, uma relação de trabalho com a Ilha da Montanha para poder entrar de automóvel, ou estará aberto a toda a gente? Obrigado. Muito obrigado pelas suas questões. Em primeiro lugar, na realidade, a China já faz parte da Organização Mundial de Comércio, por isso já estamos abertos a todo o mundo. Esta é a nova conjuntura do nosso país, do nosso Estado. Qualquer pessoa, ao entrar a China a investir, também será garantido os seus interesses. Por isso, para investir, para participar nas atividades da Zona de Cooperação Aprofundada, não é necessário ter o BIR de Macau, mas sim qualquer pessoa, qualquer estrangeiro também pode participar no desenvolvimento da Zona de Cooperação. Por exemplo, ao conduzir o seu carro para entrar na zona, também é possível, mas também tem de ter a licença a carta de condução de Macau. Claro, uma pessoa sem carta de condução de Macau não pode. E futuramente também vai ser aberto a entrada de veículos com carta de condução internacional. Uma pessoa que está a viver em Macau, um estrangeiro que está a viver em Macau, se tem uma carta de condução válida de Macau, então pode entrar na zona. Muito obrigado. Terceira fila, meio, também de azul. Muito bom dia, sou da agência Xinhua. Temos como princípio a negociação, construção e administração conjuntas e compartilha de resultados. E assim, para o efeito, terá que construir um novo sistema. Como é que este novo sistema vai conseguir propiciar a vida dos residentes e ainda ao desenvolvimento mútuo? Bom, muito obrigado pela sua pergunta. Relativamente aos passos que vamos dar para o aperfeiçoamento do novo sistema de negociação, nós podemos ir ler o projeto geral, porque do projeto geral nós temos logo no início os requisitos gerais e depois temos os diferentes pontos. E, através destes diferentes pontos, nós podemos entrar neste âmbito de negociação, construção e administração conjuntas e compartilha de resultados. No ponto 6 do projeto geral, podem ver que o desenvolvimento de novas indústrias será um aspecto-chave para, assim, sabermos quais são as indústrias que possam vir a promover a diversificação adequada da economia de Macau. E depois, nós também queremos introduzir em Macau os regimes de Macau relativamente à matéria civil e comercial na zona de cooperação. Por outro lado, também queremos construir um novo lar que facilita a vida e o emprego dos residentes de Macau. No ponto 23 até 26, temos as garantias. Praticamente, são todas as garantias e são os aspectos gerais para permitir uma melhor intervenção e um maior desenvolvimento e diversificação. Próximo. Eu sou de Nanfang Dongxibo e gostaria de perguntar ao senhor chefe executivo. Nós sabemos que nós temos dois chefes que estão a liderar os assuntos que têm a ver com a zona de cooperação aprofundada, mas nós também sabemos que Macau também está a envolver nesta área. Se Macau tem um papel maior do que a parte de Hanjin, e quais serão os talentos ou quais qualificados que vão ser atraídos para trabalhar na zona de cooperação aprofundada. Nós sabemos que agora esta não é uma zona de cooperação normal, mas sim é uma nova medida sem precedentes. Ou seja, nós não temos um exemplo por seguir, porque antes
a questão é que nós só temos um chefe, um único chefe, mas agora estamos a cooperar com o governador da província de Guangdong e o chefe executivo da RAEM a desempenhar este papel de liderança. Depois, nós também temos uma comissão executiva que vai ser responsável pelos assuntos que têm a ver com a zona de cooperação, para além da parte de segurança, que não é da sua parte. Por isso, esta comissão de gestão da zona de cooperação, nós temos a parte de Macau a ser responsável, ou seja, uma responsabilidade total. Esta é uma grande pressão para Macau, mas também trata-se de um amplo espaço para desenvolvimento. Por isso, não se trata de uma zona de cooperação qualquer comum, mas sim é uma nova plataforma, um novo capítulo que em todo o mundo não tem um caso semelhante. Porque agora trata-se de um regime de co-chefia, ou seja, será chefiar conjuntamente pelo governador da província de Guangdong e pelo chefe do executivo da RAEM. É uma nova tentativa e também peço a vossa compreensão nesta matéria. Muito obrigada. Próximo. Aí, quinta-feira, 10. Sou do Jornal Taichung e Hong Kong. Relativamente ao projeto geral, temos um aspecto muito importante, que é a construção de um novo lar que facilita a vida e o emprego dos residentes de Macau. Como é que nós podemos garantir os direitos e os benefícios sociais da população de Macau que reside em Hengqin e especificamente nesta zona de cooperação? O regime de previdência e o regime de segurança social de 2 níveis poderão ser estendidos até a zona de cooperação em Hengqin ou não? É que os serviços sociais para a população, em princípio, devem ser prestados por postos de serviços. E, por isso, os serviços públicos da RAEM irão estabelecer as suas próprias delegações ou representações na zona de cooperação para facilitar o acesso a esses serviços por residentes que moram em Hengqin. Bom, relativamente à facilitação da vida, já no ano passado, quando nós começamos a preparar o projeto de novos moradores de Macau, nós ainda não tínhamos aquela primeira proposta sobre o projeto geral de zona de cooperação aprofundada entre Guangdong e Macau. Mas, no entanto, para a zona de novos moradores de Macau, já tínhamos pensado em instalar aí postos de saúde, bem como escolas, bem como as facilidades essenciais para a vida dos residentes que moram nessa zona dos moradores de Macau. Entretanto, quem pretende estar a morar fora de Macau também tem de pensar como é que devem arranjar para ter uma melhor vida. Mas só que para todos os residentes de Macau, mesmo aqueles que estão noutras cidades ou noutras províncias, temos vindo a atribuir a pensão de velhice, por exemplo, para os idosos, e outros subsídios de Macau para os residentes de Macau também são estendidos para essas pessoas. Agora temos os moradores, os residentes de Macau que moram em Hengqin, assim como aqueles que poderão vir a morar na zona de cooperação. Nessa zona de cooperação não será um bairro residencial só para residentes de Macau, mas também para os residentes de Hengqin. Daí, Hengqin terá o seu sistema de segurança social ou o sistema de saúde. As pessoas de Macau que estão em Hengqin já estão a beneficiar de 2 regimes de seguro médico, isto é, os serviços de cuidados de Macau, assim como o seguro médico de Hengqin. E por isso é um benefício duplo que estão a beneficiar. Agora, para aqueles que moram para além da zona de cooperação, mas em Hengqin, em princípio, terão já as garantias proporcionadas pela própria IA e pelas autoridades que vai. Esta jornalista com camisola branca. Eu sou da Yonsei Manpo. Muito bom dia, senhor chefe executivo. Gostaria de saber como é a organização e o trabalho produtivo desta Comissão de Gestão da Zona de Cooperação. Como é que vai implementar as medidas de uma forma plena? Bem, só gostaria de dizer, nesta fase, para a Comissão Executiva, nós já temos um plano preliminar, mas é necessário ter a aprovação por parte do Governo Central, é que nós podemos divulgar mais detalhes e mais informações, porque não se trata
dos colegas só da parte de Macau, mas sim nesta comissão executiva nós também temos o chefe, que é destacado por parte de Macau, mas também temos colegas que são membros provenientes da província de Guangdong e da cidade de Zhuhai. No dia 5, nós temos este projeto geral promulgado, mas quanto à estrutura, a composição desta comissão executiva, ainda não temos informações para avançar, mas na realidade nós já estamos a preparar ao longo desses meses, por isso, quando houver uma decisão concreta, uma decisão final, nós também vamos divulgar essas informações. Muito obrigada. Próximo, aqui, junto ao corredor, a senhora jornalista. Sou da Fairness TV. Sua Excelência, o setor de medicina tradicional chinesa já tem sido anunciado em Macau há vários anos. No entanto, temos vindo a ter muitos obstáculos e limitações para o desenvolvimento da MTC. Agora, com o projeto geral, em princípio, uma das áreas emergentes e a desenvolver na zona de cooperação também poderá ser nesta área de MTC, especialmente quanto aos fármacos, aos medicamentos tradicionais chineses. Quando é que a legislação poderá ser desenvolvida e publicada para que os medicamentos tradicionais chineses sejam reconhecidos e sejam usados em Hanjin? Por outro lado, quanto à zona de novos moradores de Macau, por enquanto sei que as primeiras obras irão terminar e irão ser concluídas. Haverá ou não uma segunda fase e terceira fase de desenvolvimento deste novo bairro para moradores de Macau? Bom, muito obrigado. Relativamente à MTC, nós temos já um parque industrial para a medicina tradicional chinesa. Temos já muitos investigadores, temos já os projetos de R&D e ainda temos muitas fábricas. Mas medicamentos, nós não podemos tratá-los como outras mercadorias, porque medicamentos sujeitam a uma inspeção e um controle muito rigoroso. Daí, nós não podemos agora lançar um compromisso de que para os medicamentos teremos o projeto a vindar em tal data. Nós não podemos ter um prazo ou uma calendarização para aprovar determinado medicamento, fixando, por exemplo, 180 dias. Isto é impossível. Nós não podemos assumir este compromisso, visto que o requerente é que deve realizar os trabalhos, especialmente os trabalhos de testes clínicos. O primeiro teste clínico, o segundo teste clínico ou até o terceiro teste clínico para poder obter a aprovação do medicamento a ser comercializado no mercado. E assim nós temos que manter os contactos estreitos com a autoridade de medicamentos da China, uma vez que eles têm os critérios para a aprovação dos medicamentos. Sem havendo este aval da autoridade de medicamentos da China, nós não vamos conseguir ter os medicamentos fabricados na zona de cooperação a funcionar. Também nós teremos um diploma, um regulamento administrativo para definir a lei orgânica do serviço público da direção de serviços para a supervisão de medicamentos. E só daí é que poderemos ter uma intervenção mais ativa. Entretanto, nós também vamos convidar consultores, peritos do estrangeiro e do próprio interior da China, nomeadamente a autoridade americana, FDA, assim como os peritos de China para servirem como nossos consultores e conselheiros. Assim, podemos ter uma melhor supervisão dos medicamentos. Teremos também um centro de inspeção e de aprovação dos medicamentos de Macau. Nós vamos aproveitar as instalações já instaladas, as instalações já edificadas pela Universidade de Macau, assim como pela a Universidade Master, porque já temos as equipas e os equipamentos prontos para começarem a realizar as análises laboratoriais ou outros tipos de inspeção e análises. A doutora Elsie Aoyang, secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, já está a acompanhar de perto este aspecto. Nós não podemos
dizer que quantos dias teremos de dar uma resposta sobre a aprovação ou não aprovação, mas temos que analisar todos os documentos que instruem o processo de pedido de aprovação. E por isso o requerente em si também tem de envidar os mais esforços para fazer um bom processo para estes pedidos. Relativamente aos novos moradores, nós temos 420 mil metros quadrados para a primeira fase. Se esta primeira fase dos novos moradores surtirem um bom efeito, nós poderemos ter uma segunda fase. Claro que queremos que a população tenha um melhor espaço para se viver. O próximo. Jornalista da quinta fila. Muito bom dia, Sr. Chefe Executivo e do TVB. O Governo Central, antes, também foi promulgar o projeto Shanghai, ou seja, nós sabemos que este plano tem a ver com a parte de Shenzhen e que nesta nova cooperação aprofundada entre Guangdong e Macau, nós também temos a gestão por parte de Macau, por parte de Guangdong e por parte de Zhuhai. Nós sabemos que antes, normalmente, a gestão é unilateral. Não sei, esta vez, nesta zona de cooperação, não sei se por causa de um maior espaço de desenvolvimento, por isso agora a chefia é de várias partes. Eu também gostaria de perguntar como é a forma de participação de Hong Kong nesta zona de cooperação. Bem, sabemos que a zona de cooperação é um projeto sem precedentes, ou seja, nunca houve um projeto semelhante na China ou no mundo. Mas quando a Shanghai Plan, ou seja, o plano de Shanghai, isso também tem a ver com os terrenos da China, ou seja, trata-se de um território da China, mas agora, quando a zona de cooperação, trata-se de uma ilha, a ilha de Hanqing, porque Shanghai está ligado com o território da China. Não se trata de uma ilha. Mas quando nós falamos dos artigos de consumo diário, já não é necessário pagar o imposto, não mencionando, por exemplo, os veículos, que ainda necessitam de imposto. E nós também podemos ser devolvidos a parte de imposto e, no futuro, as mercadorias de Hanqing de Macau serão igual. Porque trata-se de um porto franco, por isso não tem a cobrança de imposto. Está isento o imposto, mas quando é necessário adquirir instalações ou equipamentos estrangeiros do exterior, da alta tecnologia, por exemplo, o regime é diferente, porque na zona de cooperação também é isento o imposto, mas, por exemplo, em Zhongshan ou nas outras áreas da Grande Bahia, também é necessário pagar o imposto para poder desenvolver as suas atividades. Isto vai, com certeza, elevar o custo dos investidores. A ilha de Hanqing, com isenção de imposto, é uma grande vantagem, é um grande benefício. Se conseguimos ter o valor acrescido do fator de faturação, então já temos este aumento do valor igual superior a 30% do resultado do processamento na zona de cooperação. Serão, assim, isentos do imposto aduaneiro de importação a entrarem no interior da China pela segunda linha, ou seja, já consegue entrar no mercado de toda a China, com uma população de mais de 1,4 mil milhões. Esta é uma vantagem da zona de cooperação e também a zona livre de Ilha de Hainan também é um caso igual, um exemplo igual. Hong Kong também tem as suas vantagens e qualidades, por exemplo, quanto aos talentos da alta tecnologia, o seu avanço no setor financeiro. Nós também gostaríamos de ter a cooperação por parte de Hong Kong em conjunto, desenvolver a área de cooperação aprofundada. Muito obrigada. Próximo. E do meio, de azul, a senhora jornalista. Sua Excelência, sou do jornal Sun Po. Tenho duas questões. A primeira, até 2024, podemos ver que os capitais serão
dispostos à Comissão de Gestão da Zona de Cooperação todos os rendimentos decorrentes de investimentos para fins de desenvolvimento e construção da Zona de Cooperação. Como é que será esta disposição? E depois uma via verde para a internet. Mas agora eu não consigo utilizar o Facebook na China. Será que na Zona de Cooperação podemos ter a internet a funcionar bem e consigo entrar no Facebook? Sim, relativamente ao ano de 2024, já estamos em 2021, de acordo com o nosso planeado. Até 2024, em princípio, já conseguimos ter uma adequação das tarefas e daí, por enquanto, nós não teremos um mecanismo de comparticipação de rendimentos. No entanto, os rendimentos decorrentes de investimentos até ao ano de 2024 em princípio, serão dispostos à Comissão de Gestão da Zona de Cooperação. Quanto à internet, já no ano passado, quando eu estive em Pequim, já discutimos esta questão com as autoridades e que neste momento já não há necessidade de ultrapassar a rede para poder aceder ao Facebook em Pequim. A não ser que algumas informações mais anti-governo que são bloqueadas. Caso contrário, um contacto geral na internet através do Facebook já são permitidas e praticamente o acesso é já permitido e assim também irá facilitar os trabalhos de investigação dos nossos investigadores. Podemos recolher muitas informações, podemos envolver a liberalização e tudo isto será benéfico para esta política especial. A jornalista da quarta fila. Muito bom dia, Sr. Executivo e sou do jornal ESMO, porque a Comissão de Reforma Nacional no ano passado também referiu que vai ser construída na ilha de Hengqin uma casa de obrigação financeira. Não sei se nesta zona de cooperação também vai ser incluído este plano. E antes o governo também mencionou quanto ao Big Health na ilha de Hengqin, em articulação com o projeto geral que foi lançado há pouco, vai ter uma nova organização e um novo arranjo. Não sei quais são as notícias. Bem, quanto à Bolsa de Títulos ou Stock Exchange, nós vamos também seguir o passo do Estado, porque Pequim também tem várias medidas quanto ao estabelecimento dessas bolsas de mercado. Claro que não vão ser em todas as cidades que vão ser instaladas uma bolsa de mercado, mas sim vamos seguir as exigências do Estado e implementar a respectiva medida. Esta também é uma medida inovadora no setor financeiro. Nós também vamos concentrar-nos na parte de gestão de riquezas, de obrigações, e se houver novos desenvolvimentos, nós também vamos estudar a sua probabilidade e viabilidade. E quanto à sua segunda questão, a indústria da Big Health, nós também vamos ter novos arranjos, porque Macau já investiu muito no parque industrial, mas ainda não conseguimos ver o resultado e o rendimento. Mas como nós já temos uma base tão sólida, porque é que nós não conseguimos desenvolver a área? Porque nós temos o Plano de Desenvolvimento Geral da Ilha de Hengqin, que tem a ver com o setor financeiro, que tem a ver com o setor de administração e não tem esta parte quanto ao setor financeiro. Por isso, antes, na conferência de imprensa divulgada ontem, o vice-chefe Chong Lan também mencionou que na ilha de Hengqin também tem de ter a economia substantiva, porque sem indústrias, nesta área de 106 km², só tem, por exemplo, gabinetes e escritórios, não são suficientes, porque sem uma indústria a suportar toda a economia, nós não conseguimos atrair talentos ou quase qualificados. E, por outro lado, nós também não temos rendimento suficiente. Daí,
Nós temos uma base sólida e também temos muitos escritórios de gabinetes a instalarem nesta zona de cooperação com esses benefícios fiscais, mas este não é o nosso objetivo final. Nós gostaríamos não só ter as sedes instaladas na zona de cooperação, usufruindo do benefício fiscal, mas sim nós gostaríamos de ter resultado substantivo, por exemplo, na lista de investimento e de desenvolvimento, de ter essas companhias de grande envergadura do setor financeiro e da alta tecnologia. Nós já começamos a receber alguns pedidos das companhias ou sociedades de grande envergadura e de nível mundial a instalar na ilha de Hengqin. Porque nós não queremos só as fábricas do interior de China a se instalarem na ilha de Hengqin. Não, não, não. Isto não é uma forma de diversificação econômica na ilha de Hengqin, mas sim nós gostaríamos de aumentar o número. Não é só uma transição do interior de China para a ilha de Hengqin. Não é só uma nova deslocação dessas fábricas, mas sim nós gostaríamos de ter um aumento no volume. Não é mudar de Guangzhou para Hengqin. Isto não tem nenhum significado. Daí, nós vamos selecionar, não é qualquer fábrica a instalar na ilha de Hengqin, nós vamos aceitar, nós vamos admitir, mas sim vamos selecionar, vamos também estudar. Esta já é uma orientação muito clara por parte do governo central. Por isso, quando a indústria de Big Health, nós vamos ter novos arranjos, articulando com este novo projeto geral, e nós também já recebemos muitos pedidos de cooperação. Nós já temos uma base sólida. Daí, nós vamos reorganizar os investimentos existentes e ter um novo desenvolvimento. Muito obrigado. Penúltima, de cor de rosa. Sou do jornal Huaqiu. Jornal Huaqiu. Ora, Macau, nós temos o capitalismo. E também a população de Macau participa na vida política. Tem a sua própria democracia. Em Hengqin temos o socialismo. Entretanto, será que a população de Macau pode ou não participar na vida política ou participar na vida mais ativa em Hengqin, utilizando o regime de Macau? Bom, eu penso que deve estudar melhor sobre o princípio de um país dos sistemas. Macau é Macau, Hengqin é Hengqin. Macau, nós somos relativamente autônomos. O governo sujeita-se à fiscalização da Assembleia Legislativa da RAIEM. Na China, nós conseguimos ver que temos um órgão de gestão, um órgão de execução. E por isso nós temos um órgão de gestão e até um órgão de administração. Por isso nós não temos qualquer problemas em articular com a Hengqin. Este jornalista aqui. O jornalista em pé. De pé. Eu sou do All About Macau. Gostaria de seguir a questão colocada por nosso colega, porque agora temos um novo regime nesta ilha de Hengqin e está a dar mais confiança aos residentes de Macau de ter alguns direitos e deveres nesta zona de cooperação, porque agora muitos cidadãos de Macau estão com uma preocupação e uma dúvida quanto à implementação do um país dos sistemas, por exemplo, com a desqualificação dos deputados democráticos. Os residentes de Macau gostariam de ter uma liberdade sobre um país dos sistemas. Não sei se neste novo projeto geral, novo regime, nós conseguimos ter uma garantia quanto a esses direitos de liberdade. Eu acho que qualquer pessoa tem a sua opinião, tem a sua ideologia. Há residentes de Macau que gostariam de investir e desenvolver no interior da China. Nós não podemos impor a nossa ideologia numa outra pessoa. Eu também estou a respeitar as diferentes ideologias. Um país, dois sistemas. Esta política, se está garantida a liberdade de direitos, isto depende da expressão e da compreensão de cada pessoa. Não é uma questão política. Se não tiver confiança,
Então, não vai investir na ilha de Hanjin, não vai para a ilha de Hanjin. Antes, por exemplo, no caso de Xangai, quando a zona nova de Pudong, antes as pessoas também não gostariam de investir em Pudong. Acharam que é um local muito distinto, mas na realidade, hoje nós conseguimos ver o desenvolvimento total da zona de Pudong em Xangai. Quando surge uma nova coisa, diferentes pessoas têm diferentes aspectos, diferentes perspectivas quanto ao seu desenvolvimento. Hoje, o governo de Raiem não vai impor os residentes de Macau a habitar na zona de Hanjin ou investir na zona de Hanjin. Não. Esta é uma política lançada por Estado com a cooperação de Macau. Antes não tínhamos a política de um país, dois sistemas. Há 40 anos também houve residentes de Macau a investirem no interior da China, a montar o seu negócio no interior da China. Por isso, esta não é uma decisão, um julgamento político. Nós respeitamos todas as opiniões, todas as ideologias políticas. Nós não vamos esforçar ou impor a nossa ideologia numa outra pessoa. Respeitamos todas as opiniões e sugestões. Eu creio que a questão que há pouco colocaram também não representa a ideologia ou o pensamento ou a mentalidade de toda a população de Macau. Mas diferentes pessoas têm diferentes pontos de vista. Há pessoas que não gostam do interior da China, não vão ir ao interior da China, não é? Não vão visitar as cidades do interior da China. Nós não podemos impor, nós não podemos forçar as pessoas a ir ao interior da China. Há pessoas que gostam de prosseguir, por exemplo, os seus estudos no exterior, no estrangeiro. Nós também temos subsídios a subsidiar os estudantes a prosseguir os seus estudos no interior da China e também no exterior. Uma política que está a beneficiar os residentes de Macau, de dar um maior espaço de desenvolvimento, de continuar a ter a diversificação econômica e que não seja afetada, por exemplo, pela pandemia. Os trabalhadores do setor dos jogos estão a perder, por exemplo, o seu trabalho ou ter um corte no seu salário. Nós gostaríamos de ver essas coisas acontecerem. Por isso, nós precisamos mesmo de diversificar a nossa economia. Muito obrigada. Aqui, senhora jornalista, muito obrigada, Sua Excelência. Eu sou do Jornal São Paulo. Sabemos que ultimamente houve 400 mil milhões de investimentos que foram para Hanjin. E, no entanto, os investimentos pararam. Será que vão retomar os investimentos? E quais serão os próximos desenvolvimentos? Sim, 400 mil milhões eram para o setor imobiliário. Antes do projeto geral para a zona de cooperação, muitos queriam investir no setor imobiliário. E, por isso, a proporção dos investimentos era mais para este âmbito. Hanjin, na verdade, a zona de desenvolvimento não é muito grande. Nós temos 106 km², mas só que em Hanjin já as infraestruturas básicas já estão construídas. Temos já alguns bairros sociais, temos já muitos escritórios e edifícios e por isso não temos que construir os bairros sociais já montados, nem os edifícios escritórios. Agora temos que pensar em empreendimentos e infraestruturas que realmente necessitamos. Por isso, o Parque de Chimlong já tem também os hotéis, um complexo turístico. Nós teremos o centro distrito de negócios e neste centro distrital de negócios já é uma zona para o negócio, para o escritório. Temos também ainda os bairros sociais. Uma vez que já uma pequena cidade está aí montada, nós já vamos ver o que investir e o que construir. A própria Hanjin temos nessa área de 106 km² para desenvolver e para Hong Kong em Shenzhen tem 84 km². Entretanto, com Shanghai, em Hong Kong, com Shanghai, já tem um centro financeiro e em Taiwan, de Hong Kong, um porto com fábricas.
Shanghai, mas aquela zona para a cooperação aprofundada para Hong Kong, com Kowloon, com os novos territórios, na verdade, não são muitas áreas para o desenvolvimento. Em Macau, nós temos 106 km², mais ainda aquela parte que já dispomos. Jornalista com camisola branca. Eu sou da Cable TV de Macau. Neste projeto geral também mencionou que as características de Macau não são bem destacadas. E gostaria de perguntar qual será o papel da ilha de Hengqin e o papel de Macau. Após este projeto geral, se vai ter alguma mudança ou alteração quanto ao papel de Macau? E como se resolve a questão de que não consegue destacar as características do desenvolvimento da ilha de Hengqin? Bem, na realidade, antes da publicação deste projeto geral, o papel de Macau, antes, é como, por exemplo, a ilha de Hengqin, Zhongshan, nós só temos o papel de participação, uma participação individual, mas agora com o projeto geral de construção de zona, nós temos este princípio de negociação, construção e administração conjuntas e compartilha de resultados. Nós gerimos este terreno com a parte da China, com as orientações, com as necessidades do desenvolvimento. Esta é a grande diferença após o lançamento do projeto geral e destacar também as características de Macau e da ilha de Hengqin. Antes, quando nós gostaríamos de montar o nosso negócio na ilha de Hengqin ou em Zhongshan, as medidas foram iguais. O papel de Macau não foi destacado, mas agora, com o projeto geral, com o novo enquadramento, os colegas a se instalarem na ilha de Hengqin, nós vamos administrar, construir e negociar em conjunto, de ter uma compartilha desses resultados. Com certeza, nós temos novas orientações, novos arranjos quanto ao desenvolvimento. Ilha de Hengqin já tem escritórios, já tem habitação, mas quando nós precisamos de entrar na ilha de Hengqin, é necessário ainda de pagar o imposto. As pessoas de Macau residir em Hengqin, precisamos de pagar o imposto, o custo será mais elevado. Mas agora, com esta nova colaboração, o preço vai ser igual ao de Macau. Os supermercados de Macau também podem montar o seu negócio na ilha de Hengqin. Os produtos podem ser vendidos do mesmo preço. Não é um conceito de parar o seu negócio em Macau e começar a sua atividade em Hengqin, mas sim gostaríamos de ter a sua atividade mantida em Macau. Por exemplo, se tem um restaurante, se tem um supermercado, de ter um valor acrescido, de ter um novo supermercado, uma nova fábrica, um novo restaurante também na ilha de Hengqin. Porque já não é necessário uma permissão de autorização a entrar na ilha de China. Na ilha de Hengqin já pode entrar a ilha de Hengqin de uma forma livre, ao usufruir dos benefícios fiscais. Na ilha de Hainan, a situação era diferente. A comprar um produto de imposto livre, é necessário ter o boarding pass, apanhar o avião, depois os produtos serão enviados ao aeroporto ou ao porto se apanhar um barco. Mas agora na ilha de Hengqin a situação é diferente. É uma circulação livre, é uma abertura livre, uma abertura total. Eu acho que não são questões muito complicadas e que esta é a diferença que faz com este novo projeto geral de construção da zona de cooperação. Creio que todos que tenham levantado o braço colocaram já as perguntas. Alguém ainda não interviu? Não havendo, vou permitir mais duas intervenções. Aí, a senhora jornalista primeiro. Sua Excelência, sou da TTM. Sobre o novo regime, ouvi dizer que já foi selecionado uma equipa de funcionários
públicos, jovens, capazes e familiarizados com os assuntos dos dois territórios. De que área provém esses jovens funcionários públicos? Da área do CEF, ou da área de Assuntos Sociais e Cultura, ou da Administração e Justiça, entre outros. E depois, também, percebi que querem agora atrair os elites para poderem trabalhar na zona de cooperação, talentos de alto nível, de liderança de topo e urgentemente necessários. Mas como é que vocês vão atrair esses talentos todos para irem trabalhar ou contribuir para a construção da zona de cooperação? Ora, relativamente ao Ilha de Hengqin, eles têm uma comissão de gestão e com 14 entidades. Estas entidades terão de agora começar a funcionar e assim vamos disponibilizar os nossos trabalhadores para lá. Teremos 6 equipas de trabalho que terão ser formados para estarem trabalhar em articulação com a parte de Hengqin, tanto para a alfândega, para os serviços sociais, para a economia, para outras áreas da administração, etc, etc. Praticamente vamos ter que destacar os trabalhadores de diferentes áreas para ir a Hengqin para trabalhar, construindo deste modo o novo sistema. Claro que todos sabem como é o sistema de Macau. Nós temos o nosso próprio sistema, temos o nosso próprio regime, não significando que o nosso regime é o mais aperfeiçoado, é o mais otimizado. Não quer dizer que não temos que proceder às reformas dentro de Macau, mas nós temos que ter um alinhamento com os regimes da China e, portanto, temos que disponibilizar os nossos trabalhadores. Não vamos fazer um copy-paste do regime de Macau para lá, mas sim uma harmonização entre os sistemas. Para que as pessoas possam ir lá trabalhar, nós vamos escolher o melhor. Eles podem ter o melhor, nós podemos ter o melhor. E, por isso, vamos escolher o melhor para fundir os melhores num melhor. Assim, teremos um novo sistema a funcionar. Agora, relativamente aos talentos, pois nós perdemos muitos talentos. Muitos que frequentaram cursos no estrangeiro, não quiseram voltar a Macau porque diziam que não conseguiriam encontrar uma boa saída profissional em Macau, a não ser que iam para os casinos. E por isso, muitos talentos que estudaram fora, que são residentes de Macau, ficaram no estrangeiro. Nós queremos que eles possam voltar, nomeadamente no setor terciário ou noutros setores. Esses querem do setor terciário, querem desenvolver no setor terciário, no setor de serviços, mas o mercado de Macau é tão limitado que não se consegue aguentar com o regresso de tantas pessoas, de tantos talentos. Agora, com esta oportunidade em Hengqin, com o desenvolvimento das indústrias respectivas, penso que muitos jovens terão um prazer em voltar, terão a vontade de voltar e trabalhar em Hengqin. Se eles quiserem, podem entrar em Hengqin e trabalhar. Nós queremos assim motivar os jovens capazes. Temos também a biomedicina, temos também a arquitetura, outros tipos de indústria, a engenharia, etc, etc. Muitos aqueles que fizeram a engenharia biomédica também poderão voltar e trabalhar em Hengqin. Agora, depende muito da vontade desses estudantes e das pessoas de Macau no estrangeiro. Já tivemos um encontro através da senhora secretária Elsa Aoyong com os que frequentavam cursos superiores no estrangeiro, outros que acabaram os cursos. Eles realmente sentiram-se um bocado desesperados em voltar nessa altura, porque não tinham outra escolha, outra alternativa profissional, a não ser irem para o casino. E por isso não querem voltar. Agora, poderão
não ter uma outra opção. Sim, eu creio que poderemos ter essas oportunidades para os nossos jovens. Mesmo aqueles que estão no setor do jogo poderão querer sair dos casinos ou dos estabelecimentos ou das operadoras para irem aventurar na área profissional que preferem. E por isso nós queremos mais talentos. E também podemos proporcionar melhores condições de habitação. Se eles quiserem, podemos ter uns preços mais acessíveis para os jovens. Assim, eles poderão contar com uma habitação mais acessível e ter oportunidade para um desenvolvimento da sua própria carreira. Agora, depende da vontade, da coragem e é o que nós esperamos. Nós desejamos que haja esta diversificação das indústrias. Com a diversificação das indústrias é que os jovens poderão aproveitar as melhores oportunidades. Aproveitando as oportunidades, poderão tornar-se como quadros qualificados e assim também os talentos que precisamos. A última intervenção. O jornalista português. Se faz favor. Boa tarde, através de Nelson Moura da Macau Business. Queria perguntar, o Executivo gostaria de ver as concessionárias de jogo a investir na Ilha da Montanha, por exemplo, construir hotéis, espaços de exibições? Isso poderia ser um requisito nos novos licenças de jogo? Obrigado. Muito obrigado pela sua atenção dada ao setor do jogo. Eu acho que qualquer atividade ou qualquer indústria que vai beneficiar do desenvolvimento de Ilha de Hanshin, nós não vamos restringir, nós não vamos excluir. Se for uma atividade não do elemento do jogo, também pode entrar e instalar a sua fábrica ou começar a sua atividade na Ilha de Hanshin. Não vamos assim restringir o seu desenvolvimento. Mas ontem o vice-ministro também mencionou que vamos também ter algumas exigências, por exemplo, os que vão poluir, por exemplo, o ambiente, ou que são atividades que vão causar um impacto ambiental. Então, sequer nós não vamos selecionar. Em Wanchai, nós também temos o setor hoteleiro, temos muitos hotéis, por isso vamos tentar encontrar o equilíbrio. Se nós temos muitos hotéis naquela zona, então vamos encorajar o desenvolvimento de outros setores e de outras áreas, por exemplo, desportivo, cultural, entre outros. Porque nós também gostaríamos de ter uma diversificação econômica, enriquecer também os elementos turísticos na Ilha de Hanshin. Esta é a nossa orientação. E não é, por exemplo, o concessionário do jogo aqui em Macau abrir um hotel e também vai ser abrir um hotel na Ilha de Hanshin, porque nós também temos grandes abrexos do setor hoteleiro. Na Ilha de Hanshin já tem mais de 1.000, 2.000 quartos neste complexo de hotel. Por isso nós vamos calcular o número total de quartos. Se já estão suficientes, já estão saturados, então nós não vamos dar uma prioridade. Porque nós vamos dar um número aos investidores para souberem quais são as áreas de desenvolvimento. A Ilha de Hanshin recebe anualmente muitos turistas, mas vão todos ficar por mais de um dia na Ilha de Hanshin ou não. Isto depende, porque todos os anos nós contamos com 10 milhões de turistas na Ilha de Hanshin. Antes, nós damos projetos à Ilha de Hanshin e eles vão selecionar, mas agora com o projeto geral nós vamos ter esta responsabilidade em conjunto. Se nós não temos restrições, todas as pessoas vão à Ilha de Hanshin abrir um hotel, então vai ser uma concorrência desleal. Por isso, nós vamos ter estatísticas, calculando os números, dando essas informações aos investidores de quantos hotéis já temos, de quantos quartos já temos. Então, é melhor não repetir estas atividades para não encontrar novas dificuldades. O governo, claro que não vai ensinar os investidores a
investir, mas sim nós vamos dar orientações e publicar estatísticas atualizadas. Todas as indústrias e empresas são bem-vindas a desenvolver na ilha de Hengqin. Aqui é de realçar mais uma vez, nós estamos a exigir as fábricas ou as indústrias de Macau a deslocar-se à ilha de Hengqin. Não. Nós gostaríamos de manter essas indústrias, estes estabelecimentos de empresas de média e pequena envergadura, continuar em Macau, mas sim de ter um valor acrescido na ilha de Hengqin. Esta é a nossa expectativa. Por exemplo, eu tenho um restaurante, posso também tentar desenvolver na ilha de Hengqin, se vamos ter mais sucursais, mas sim, nós não gostaríamos de ter uma mudança radical, ou seja, fechar a sua atividade aqui em Macau e começar em Hengqin. Trata-se de uma forma de valor acrescido. Em Macau tenho um supermercado, gostaria de abrir um novo na ilha de Hengqin. Então, esta é uma forma de ampliar o seu negócio, desenvolver o seu negócio, e não é fechar o seu supermercado aqui em Macau e abrir um em Hengqin. Não é uma transferência de sua atividade, mas sim de ter um aumento do volume de negócio. Bom, na próxima semana teremos as sessões de apresentação feita pelos secretários das diferentes áreas de governação e por isso terminamos hoje a conferência de imprensa. Muito obrigada por Sua Excelência, o chefe do Executivo, dos secretários e de todos os amigos da comunicação social. Pois, seus amigos da comunicação social, se quiserem mais detalhes, podem formular as vossas perguntas junto dos secretários. Muito obrigado.